Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Reflexão Humana. O tema de hoje é um tema que a gente provavelmente vamos ter que fazer mais uma ou duas edições, né? Devido ser um tema muito extenso, né? E complicado nos dias de hoje, né? Que todo mundo depende dessa informação, até mesmo para auxiliar um amigo, um parente ou um desconhecido, né? Que passe por essa situação. O tema de hoje nosso é a depressão, né? E deixando bem claro que a depressão não é frescura, ela é uma doença. Ninguém pede para ter depressão, tá? Assim como ninguém pede para ter gripe, tosse ou qualquer outra coisa. Depressão é uma doença. E por que que vem essa doença e ela tá tão fatídica, né, nos dias de hoje? Simplesmente pelo seguinte, nós passamos por um momento totalmente de desilusão, entendeu? A depressão, ela está ligadas ao medo, né? Então assim, hoje as pessoas têm medo de não conseguir emprego, elas têm medo de não amar, de não ser amada, têm medo de não casar, têm medo de não pagar uma faculdade, têm medo de não ser bem-sucedido, seja no seu campo profissional, físico, emocional, independente do campo que é, tá? Então, o medo faz com que a pessoa acabe tendo uma depressão, sim. Por quê? Quando a pessoa tem a falta de esperança do que vai acontecer no futuro, ela fica temerosa. E isso vai minguando dia após dia. Então, todos os seres humanos hoje em dia, a grande maioria, identifica um tipo de depressão. Alguns um pouco mais suave, outros um pouco mais intenso, né? Porém, todos os tipos têm que ser respeitados, né? Então as pessoas acham assim, fulano tá com preguiça, não quer levantar da cama, não quer fazer nada, era um homem trabalhador e hoje não é mais, né? Era uma mulher ativa, hoje é uma mulher apática. Então tenta observar antes de julgar o que está acontecendo com aquela pessoa. De repente, essa pessoa que está ao seu redor, está perto de você, próximo, ela está com depressão e você não está conseguindo identificar isso. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que têm depressão e nem sabem que está com depressão. Nem sabem. Por quê? Porque, primeira hipótese, os braços da pessoa ficam muito pesados. Então, a pessoa, para segurar um copo, ela, tem assim uma grande dificuldade, porque os braços da pessoa ficam pesados. E é ótimo, claro, se os braços da pessoa estão pesados, ela não vai ter grande mobilidade. Outra coisa, os olhos, as pálpebras ficam mais caídas e o olhar é um olhar mais vidrado, entendeu? Mas a pessoa que está com depressão, ela chora? Chora. Qualquer coisa que toque muito ela, por quê? Porque desestabilizou o lado central emocional dessa pessoa, tá? Então, ela vive hoje um momento desestabilizado. Então, se ela vê muitas coisas assim, triste, que não deve ver filmes tristes, não deve ver noticiários tristes, porque tudo choca ela, ficou muito sensível, tá? Mas eu conheço pessoas que estão sempre sorrindo. Não é porque a pessoa está sorrindo que ela não tenha um quadro de depressão. Talvez ela esteja disfarçando. Mas você pode ver, uma pessoa que começa a ter esse tipo de doença, ela começa a ficar um pouquinho mais no canto dela, ela começa a se isolar um pouco. A pessoa não quer viajar, a pessoa quer ficar em casa. Por quê? Porque a casa é o apogeu dela, é o conforto dela, é aonde ela se sente o quê? Adaptada a tudo e sem ter que fazer nenhum esforço para agradar ninguém.
Ah, e outras pessoas falam, ah, mas fulano tá muito chato. Gente, dá uma irritabilidade na pessoa, a pessoa tem alterações de humores, então pode estar hiper feliz agora, daqui 5 minutos a pessoa já está um pouquinho mais, assim, agressiva ou até mesmo calado, tá? Mas é uma coisa que todos têm que observar. Por quê? Porque é um problema social. É um problema social, é uma doença social. Agora está tendo surto de vários tipos de doença. Também a depressão é uma doença. É uma doença da parte da mente da pessoa. Ah, mas a pessoa está louca? Não, a pessoa não está louca. É que talvez a pessoa tenha se esforçado tanto, pensado tanto em tantas saídas, em tantas coisas, que esgotou. Tudo cansa. Se você corre demais, os batimentos cardíacos aumentam, a sua respiração fica ofegante. Cansa. Assim como o corpo inteiro cansa, a mente humana também cansa. E ela precisa de um descanso. Qual é esse descanso para a mente humana? O descanso para a mente humana é o relaxamento, coisa que ninguém consegue mais fazer. São pouquíssimas pessoas que pegam determinados momentos da sua vida e começam a fazer um relaxamento. Primeiro que o quê? Precisa ter um local silencioso, precisa às vezes ter uma música harmoniosa ou apenas ouvir o barulho da própria natureza. Para quem vive em grandes cidades, é um pouco difícil isso, porque a cada momento passa ônibus, caminhão, moto, carro, com sons altos, né? Então, tem tudo isso. Então, observe as pessoas da sua família, sabe? Porque quando elas chegam num quadro de depressão, porque tem vários, tem o início, tá? Que é um pouco melancólico, é um pouco mais introspecto, e depois isso, conforme não vai cuidando, não vai tendo um tratamento específico, ele vai se agravando. A depressão. Então, o que acontece com tudo isso? Você tem que observar o que está acontecendo com essa pessoa. Esses sintomas já vão detectando alguma coisa. Lembro e repito, não é frescura. Essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de auxílio. Então, muitas vezes, não adianta você chegar e falar assim, não, vamos sair, vamos passear, vamos não sei o quê. Você não vai estar ajudando muito, não, tá? Não vai estar ajudando. Por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa quer a sua companhia, mas ela quer você ali do lado dela, tá? Porque, automaticamente, algumas vezes, depois de uma forma mais acentuada, a depressão ela vem como síndrome de pânico. Então, o que acontece? Lugares fechados não vai dar para a pessoa estar. Lugares com muitas pessoas vai ter uma certa fobia. Qualquer coisa que a pessoa vê em qualquer canal de comunicação pode chocar ela, coisas ruins, né? Coisas de realidade da vida. Então, ela vai sentir aqui, ó, aqui como um nó na garganta, aqui como se tivesse faltando ar, sente tremedeira também. Então, observa as pessoas que estão ao seu redor, para você ser um canal auxiliador. Tá? Nós não vamos falar aqui de termos técnicos, médicos, nada disso. É bem informal. É só um comunicado para expandir isso de uma forma simples e básica. Porque tudo que você coloca, muitos termos técnicos, não vai dar certo. Você vai atingir um público só, você não vai atingir outros. Entendeu? Então, vamos tentar auxiliar. Existem mais pessoas com depressão do que você imagina. Ninguém pede para ter isso. É perigoso. Ah, mas é uma doença da mente. É uma doença da alma. Falta Fica uma tristeza, um vazio, nada tem graça.
Então você vai chamar a pessoa para viajar, ela não vai querer ir. Por quê? Porque ela vai ter que fazer um esforço de levar o corpo dela, que já está pesado, a mente dela, que está em várias N preocupações, a mágoa dela, que está dentro dela, e ela ainda ter que fazer uma performance para quem estiver ao redor para não ser o chato. Então nisso você já está cobrando uma posição da pessoa. Então ela quer fugir disso, ela não quer isso. Ela quer a paz. Ou de repente que você fique sentado do lado dela, só pega na mão e tudo bem. Diga, eu tô aqui. Por quê? Depressão mata? Claro que mata. É óbvio que mata. As pessoas não se matam. Ninguém nasce com uma vontade de morrer ou de se matar. Ninguém faz esse plano na vida. Então, quando as pessoas falam assim, ai, o suicídio é um ato de coragem no momento de covardia. Que covardia é essa, gente? Não existe covardia. Tenta analisar. Quando a pessoa chega nesse ponto, não é porque ela está sendo covarde. É porque ela está num alto grau tão grande de conflito na mente dela, de falta de esperança, que ela quer acabar com esse sentimento. Então, é onde passa pequenos minutos e a pessoa fala, meu, eu não quero ter esses sintomas, eu não quero ter isso. Então, pum, eu vou me matar que vai passar esses sintomas. Ninguém nasce querendo se suicidar. Tá? Ninguém. E qual é a resposta de tudo isso? É o bem-estar. Então, é por isso que aqui estou dando algumas dicas bem simples. Para o quê? Toda pessoa que tiver depressão vai ficar introspecta. Logo em seguida ela vai ter síndrome de pânico. Precisa procurar um psiquiatra? Precisa. Você é louco? Não, você não é louco, mas a sua mente está doente. Assim como o seu coração, quando ele não está muito bom, você vai no cardiologista. Assim, quando o seu intestino, o seu estômago não estão bem, você vai no gastro. Assim como se as suas vistas não estão boas, você vai no oftalmologista. Isso é preconceito. Achar que a pessoa que vai no psiquiatra é louca. Ela não é louca, gente. Por favor. Então, o que está acontecendo? As pessoas têm vergonha hoje em dia. Tem vergonha. Porque se eu falar assim, olha, eu tô tomando remédio que o psiquiatra passou. Gente, as pessoas já olham, ah, tá louco? É louco? Não, desculpa, não é louco. Ele está certo, ele está tratando um pequeno problema que existe do ângulo cerebral. E quem cuida disso é psiquiatra. Quem cuida do seu modo de vida é psicólogo. Mas, quando a pessoa chega num quadro de depressão, muitas vezes ela precisa do quê? Do medicamento psiquiátrico e acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta ou até mesmo do psiquiatra para ir verificando a evolução dela. Porque ela tem necessidade de falar, ela tem medo de tudo. Medo das coisas, medo da vida, medo que tal coisa não dê certo, medo que eu não consiga ser melhor para minha família, medo de eu não poder sustentar minha família, medo de tudo. Só que acontece o seguinte, hein? Não se enganem. Quando eu falo família, eu não estou falando de homem e mulher casados, não. Eu estou falando também da pior coisa que tem, que são adolescentes. Os adolescentes também têm depressão. Eles têm depressão. Ah, mas não tem motivo, porque não sustenta a casa. Tem motivo sim. Para a mente, o motivo social não é a mesma coisa do motivo mental, tá bom? Pequenas decepções podem trazer um grande conflito mental e psíquico. E não tem idade para isso. Pode ter 12, 13, 15, 18, 20, 50, 80. Então, vamos respeitar todos os tipos de doença que existe. Para a gente poder o quê? Ser mais humanos.
Então, você tem que saber dessas coisas todas, sabe? Porque você não sabe, não vai bater na porta e dizer, ah, fulano vai ter depressão. É a mesma coisa que eu falar, fulano vai ter gripe. Entendeu? Então, nós juntos podemos auxiliar pessoas, seja ela qual for. A primeira coisa de tudo é não ter vergonha. Se você está se sentindo assim, procura uma pessoa de confiança ou até mesmo um desconhecido, não importa, mas desabafe, fale isso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a mídia do Instagram, eles acionam quando você posta alguma coisa melancólica, depressiva, eles acionam psicólogos, psicoterapeutas e essa pessoa entra para conversar com você. Então, não precisa ser hiper amigo para ajudar, precisa só ser humano. Então, se você acha e vê e percebe que existe alguma pessoa com esse quadro na sua família, no seu convívio social, estenda a mão. Estenda a mão e tenta fazer com que você seja um ser humano. E nunca diga que é frescura. Não é. É uma doença seríssima. Ela tira todas as esperanças da pessoa. Ela tira todas as bases da pessoa. É horrível. Então, ajudem e vamos compartilhar. E ficar atento. Porque, como eu já disse, não tem idade. Não tem. É a forma que a mente da pessoa recebeu aquilo. Ah, mas eu nunca tive. Tudo bem, a tua mente funciona dessa forma. Que bom. Mas nós não somos iguais. Não temos o mesmo DNA, não temos nada. Nenhum ser humano é comum ao outro, é incomum. Nós somos todos diferentes. Então, se eu tenho esse posicionamento, tudo bem. Mas se a outra pessoa tem, estende a mão. Vai ser melhor para depois você não dizer que você anotou e notou todos esses sintomas e você foi omisso, porque você achou que você não podia ajudar. Às vezes você pode ajudar até calado, mas do lado da pessoa. Entendeu? Não precisa motivar. Ah, vamos. Não, não vai entrar. Isso não adianta, isso é farsa. Não vai entrar nesse momento. A pessoa não precisa de motivação nesse momento. Ela precisa de um cuidado, uma pausa para ela. E aos pouquinhos, quem estiver do lado dessa pessoa vai tirando vagarosamente, sem impor. Porque essa doença, ela gera muitos tipos de culpa. A pessoa se sente culpado por coisas que nem estão definidos na vida dela, nem nunca terão. Então, vamos devagar, vamos procurar expandir de uma forma que a gente possa auxiliar a quem estiver no nosso redor. Essa é a dica de hoje e a gente depois continua com mais uma outra parte de como tentar se manter feliz. Porque quando você se mantém feliz, tenta ter objetivos felizes, você também consegue apartar um pouquinho dessa parte aí ruim, depressiva, melancólica, tristonha. Tá bem? Agradeço a todos e um grande beijo.